Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre a reforma tributária. Vou relembrar alguns pontos com relação às mudanças, para que tudo ocorra de forma tranquila e com prevenção com relação ao cruzamento de informações. É importante a gente entender que a reforma tributária ela vem para regulamentar e regularizar todas as questões documentais e transações, assim como todas as movimentações financeiras que as empresas fazem e que precisam ser regularizadas, ok? Então, os três pilares, da nossa palestra é com relação à regularidade, planejamento e à prevenção, para evitar qualquer tipo de risco ou passivo oculto que possa vir a ocorrer com o cruzamento de dados que a Receita e o governo irão fazer após 2026. Então, essa aula importa, por quê, né? Que a reforma, ela muda a lógica de tributação do consumo, né? Ou seja, o imposto passa a ser calculado por fora e não por dentro. Ele passa a ser tributado no destino e não na origem. Então, alguns pontos vão mudar com relação à tributação. Os novos tributos, né? O IVA dual e o CBS, nós vamos falar um pouquinho deles também. Como eu já falei no nosso vídeo sobre a reforma tributária, eu vou reforçar aqui alguns pontos, né? A transição vai ser longa, mas a preparação ela é contínua, né? Ela é imediata, ou seja, as empresas têm que se organizar e se regularizar para evitar qualquer tipo de problema. Principalmente a receita não declarada, né? Que vira um risco maior com a fiscalização digital, ou seja, o cruzamento de dados que será feito e que já é feito, na verdade, né, para a Receita, é as transações financeiras junto com as declarações, né? Então, a gente faz a declaração, né, porém, a movimentação financeira não é compatível ou coerente com o que se é declarado. E aí é onde vai ter o maior risco para que o fisco notifique qualquer tipo de ação que esteja em desacordo com a declaração. O que muda na prática, né? Então, voltando lá a falar sobre a reforma tributária do CBS e o IBS, gradualmente os impostos vão deixar de existir. É o PIS e COFINS, o ICMS, o ISS e parte do IPI, e entra o CBS, que é o PIS e COFINS e o IPI, e o IBS é os impostos estadual e municipal, que corresponde ao ICMS e o ISS. Tá? E um novo imposto, que é o imposto do pecado, né, que é o imposto seletivo, que ele vem para compor todos os tributos aqui e ainda aumentando a carga tributária daqueles produtos que fazem mal à saúde. O cronograma, né, resumido, para a gente relembrar, então a regulamentação está sendo agora em 2025, hoje nós estamos no meio fim de dezembro, então o governo aprovou a PL 108, que regulamenta a reforma tributária, e o comitê gestor já foi definido, o comitê gestor é formado pelos estados e municípios, representantes de cada estado e de cada município. Okay? 2026, início operacional e a fase de testes, né? Eu entendo que 2026 é um ano muito importante nessa fase, porque é o inicial, então as empresas têm a oportunidade de se regularizar e regulamentar, conforme as novas normas operacionais, não tributárias, porque tributária começa em 2027 e vai até 2032, que é a transição de alíquotas e obrigações. 2033, o sistema se consolida e ele se torna um sistema que já foi transitado para os moldes da reforma tributária. Então eu entendo que 2026 é o ano da régua, né? O que é a régua, Fabiano? É aquele ano que as empresas passam a régua, né? Esquecem ou não praticam mais, né, a forma de se administrar uma empresa que foi antes de 2025 ou de fazer as suas transações, e sim um novo modelo e um novo projeto. Por isso que é importante as empresas se planejarem, né, e se adequarem ao novo momento. Qual é o momento? É o cruzamento de dados. Né? Então, assim, entender que toda a movimentação financeira ela vai ser cruzada conforme a declaração que a empresa fará ao fisco. Então, por exemplo, se a empresa fatura R$ 100.000 por ano e ela declara só 100 mil, então existe um gap aí de não declarados de R$ 100.000 através da movimentação financeira. É isso que o fisco vai verificar. Então eu recomendo, tá, que as empresas olhem para isso e regularizem a situação o quanto antes para não correr risco. Até mesmo para não correr o risco de a Receita entender que pode haver sonegação no passado e retroagir esses anos de fiscalização. E aí o risco se torna maior ainda. Então eu recomendo, né, que as empresas regularizem os seus faturamentos e emitam documento fiscal para quê? Para compor a declaração conforme a movimentação financeira. Aqui a gente vai falar um pouquinho também da não cumulatividade plena da chave do IVA, né? Que é o crédito amplo de impostos. Então, o que acontece aqui? O sistema da reforma tributária, ela vai exigir que o cliente precisa da nota para se creditar do imposto. E o fornecedor precisa emitir a nota para o cliente se creditar desse imposto. Então, nós temos um formato que identifica quem prestou o serviço e quem tomou esse
serviço e gera o crédito tributário. Então vamos imaginar, eu tenho uma empresa e eu compro sem nota. Eu vou deixar de tomar um crédito tributário porque eu comprei sem nota. E eu paguei aquele valor para o meu fornecedor. Se eu não gero a nota e eu pago para o fornecedor um valor, né, a Receita pode entender que esse valor pago pode ser algum lucro disfarçado, né? Lembrando que o lucro também vai ser tributado. Eu não vou entrar nesse mérito de lucro porque não faz parte aqui da nossa conversa, mas eu preciso entrar nisso até para vocês entenderem que qualquer transação sem nota, o fisco pode entender que é lucro e somar na base de cálculo do lucro distribuído de vocês, do empresário. Então precisa tomar muito cuidado quando vocês contratam uma empresa sem nota fiscal. Além do que, aquele crédito tributário não vai ser absorvido e você não vai ter uma redução tributária por conta de deixar de apropriar o crédito. Sem contar também que a venda sem nota, ela vira um problema na cadeia, né? Então, quando eu vendo sem nota, quem recebe não recebe crédito e o dinheiro, ele passa a entrar na conta sem o lastro da nota. Quando eu tenho uma movimentação financeira sem lastro, eu tenho uma movimentação financeira maior do que o declarado. Isso vai permitir com que a Receita notifique as empresas e peçam para as empresas justificar por que movimentou 100 mil e declarou 50 mil, por exemplo. Esse é um ponto divergente e a gente observa que não tem defesa, né? Então, se aquele dinheiro maior que entrou na empresa e você emitiu uma nota menor, não tem defesa, porque você vai justificar o quê, né, empresário? Vamos tomar cuidado com isso, pensar bem antes de fazer. É o que eu digo sempre, né? Tudo pode, mas nem tudo deve. A gente precisa entender o processo e o risco que a gente está tendo, até mesmo porque para a gente se estruturar e planejar, que é o tema da nossa aula hoje, né, que é o planejamento. E a pressão do mercado favorece as empresas formais. Por quê? Porque se a empresa é formal, emite nota e está tudo ok, ou seja, quem contrata vai querer nota. Logo, que as empresas que são informais vão deixar de serem competitivas no mercado, ou seja, vão deixar de ser procuradas no mercado. Hoje é o contrário, né? Normalmente as empresas, elas pedem para que sejam comercializados produtos ou serviços sem nota. Porque o que eu faço com isso? A partir da reforma, não. Você vai ter que ter todo o lastro de pagamentos e emissão de nota para que o seu financeiro esteja de acordo com as operações. Receita não declarada, que é um ponto muito delicado. A gente entende que muitas vezes um negócio ele só sobrevive quando eu passo a não pagar o imposto. É aí que a gente precisa atuar e entender. Se o seu negócio depende de não emitir a nota para sobreviver, tem alguma coisa errada. E é onde entra o planejamento, para entender tudo isso e se faz sentido. Por quê? Porque o risco é muito grande. Tem empresas hoje que sobrevivem com o imposto, ou seja, não é lucrativo. Se eu pagar o imposto, eu vou viver no prejuízo de fluxo de caixa, né? Muitas vezes nem no prejuízo contábil, mas o fluxo de caixa ele não suporta o meu giro de pagamentos e recebimentos para que eu cumpra minhas obrigações. E aí as empresas acabam deixando de pagar o imposto para cumprir essas obrigações. E aí é onde é o ponto. Esse é o ponto que a reforma tributária traz para ajustar o mercado. Isso traz uma competitividade desleal, porque quem não paga imposto provavelmente pode aplicar um preço menor do que o mercado. E aí ele não está sendo colocado na mesma régua para quê? Para efeito de coerência de orçamento, enfim, né? O que a empresa possa cobrar por um produto ou um serviço. A nota fiscal tende a ter um valor maior. Por quê? Porque tem empresas que emitem meia nota. Nota fiscal com valor menor também vai acontecer isso. A empresa não vai ter crédito. Então, nota fiscal com valor menor, eu vou pagar, eu vou receber uma nota só 50% do que eu paguei. Vai ter um descasamento financeiro e documento fiscal, da mesma forma. Pix e caixa da mesma forma. Ou seja, eu faço Pix ou recebo Pix. Se essa informação não estiver cruzada com o documento fiscal, também é sujeito à autuação. Por quê? Porque é receita não declarada. Houve a movimentação e aí não houve o cruzamento de dados com a declaração. Qual é a conformidade mensal, né? O que eu sugiro? Mapear todo o faturamento real da empresa por canal, né? Que eu falo por canal porque a empresa pode ter comércio, serviço, indústria. Então precisa identificar qual que é o faturamento mensal daquela empresa, sempre conciliar os recebimentos com as notas fiscais emitidas, porque é onde vai ter o cruzamento de dados pela Receita. E aqui a gente pode trabalhar na prevenção, conciliando os recebimentos com notas, na prevenção para que não receba a notificação de falta de cruzamento de dados. Ou seja, quando eu concilio o recebimento com nota, eu já defino que eu não tenho nenhum ponto a ser notificado pela Receita. Então eu já me antecipo e já tenho certeza e fico tranquilo que isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu já conciliei e eu sei que eu emiti todas as notas de todos os recebimentos que eu tive. O fechamento do mês é fundamental. O fiscal, conciliação dos recebimentos e notas junto com o financeiro e integrado ao contábil. Porque o contábil é que vai fornecer todas as informações para o fisco das operações das empresas, seja o contas a pagar, contas a receber, as provisões, dos pagamentos, o que foi pago, o que não foi pago. Então, a contabilidade ela fecha o processo, integrando todas as informações do fiscal
com o financeiro. Por que eu recomendo às empresas a terem um ERP financeiro? Porque é muito mais fácil e prático você fazer as conciliações, emitir todas as notas e verificar se houve um gap de informação que não foi ou que pode correr risco, não foi informado ou que pode correr risco de ter ou sofrer uma fiscalização. E aqui, né, eu falei um pouquinho já, mas o que acontece se falhar, né, se falhar em todo esse processo, né? O cliente pode perder o crédito, ou seja, se for autuado ou se for uma empresa devedora, o cliente pode perder o crédito. Se o cliente perder o crédito, consequentemente você vai perder o cliente, porque o cliente vai dizer assim, poxa, mas eu vendi para você ou comprei de você, mas você transferiu o crédito para mim. Por quê? Porque eu não paguei o imposto. Então isso é um problema, porque o teu cliente vai ficar muito bravo com a empresa. Então se eu comprei de você, eu quero ter o meu crédito, né? Sendo que se houver qualquer débito, o crédito não vai ser transferido. A gente tem que relembrar que a apuração fiscal, a partir de 2027, né, 2026 vai ser a parte de transição e planejamento e reestruturação. A apuração fiscal vai ser assistida, ou seja, nós vamos assistir o fisco apurando o nosso imposto. Podem ser glosados créditos, caso o teu cliente ou fornecedor não tenha pago o imposto. A contabilidade vai agir de uma forma proativa com o cliente no efeito de assistir a apuração. Como vai ser uma apuração assistida e quem vai fazer essa apuração? O governo, todas as informações vão cruzar. Faz sentido com aquela informação que eu disse, né? Todo mundo emite nota, todo mundo recebe nota. É exatamente essa apuração que o fisco quer. Apuração assistida. Se o teu fornecedor emitiu tudo e se você, com o seu cliente, emitiu tudo. Esse cruzamento de dados também vai existir além do cruzamento das informações financeiras, ok? Se tiver algum problema com o crédito, pode ter uma ruptura comercial, ou seja, você perdeu o cliente. Vai existir autuações por omissão de receita ou omissão de identificação de pagamento de despesa. É justamente isso, esse confronto de dados, podendo acarretar em multas e juros. Multa e juro pelo fato de não ter sido declarado em tempo, além da multa sobre um auto de infração, que é estipulado até 150% de multa no auto de infração com relação ao imposto devido e não declarado. Além de tudo, gera o efeito cascata do IVA, porque se você fornece um produto, não transfere o crédito, o teu cliente transfere, emite, vende, não transfere o crédito, isso é um efeito cascata. Alguém vai ser responsabilizado e punido por isso. Vamos ficar atentos. Planejamento. Então, 2026 é um ano de planejar, ou seja, entender. Fica claro aqui, e eu até vou abrir uma aspas aqui, que o processo, empresas do Simples Nacional não terão impacto sobre o processo. O que a gente precisa fazer em 2026 é o planejamento, ou seja, empresas do lucro presumido e do lucro real precisam identificar a precificação no decorrer de 2026 para quê? Para que em 2027 a gente já vire com um novo formato de tributo que vai entrar em vigor o CBS. Então precisa identificar a precificação, qual o mix de produtos e serviços. Quais são os fornecedores que eu tenho? Eles são formais? Os meus clientes são formais ou são informais? Como que eu entendo isso? Qual a melhor tributação pelo tipo de empresa que é o meu cliente? Será que a melhor tributação é lucro presumido e lucro real ou será que a melhor tributação é Simples Nacional? No decorrer do ano de 2026, a Fiscotec vai apoiar todos os clientes nessas informações, para que a gente entenda qual é a melhor tributação para aquela empresa. Se é Simples Nacional, se é lucro presumido ou lucro real. Fazendo o quê? Simulações. Então nós vamos fazer todas as simulações dessa transição que vai de 2026 até 2033. É uma perna longa e que a gente precisa de muita informação. A Fiscotec está aqui para apoiar e o ano que vem nós vamos fazendo reunião, vamos entendendo conforme o nível de complexidade das empresas, né? Lembrando que o Simples Nacional puro não afeta, e sim o lucro presumido e o lucro real. E a gente tem que entender se o lucro presumido, se as empresas do lucro presumido ou lucro real faz sentido permanecer ou vale a pena ir para o Simples Nacional, ok? É claro, lembrando sempre do limite de faturamento. Uma empresa do lucro presumido fatura 1 milhão por mês. Eu posso ser simples? Não. Né? A gente tem que lembrar que o limite de faturamento mensal do Simples é de 300 mil para efeito municipal e estadual, 400 mil para efeito federal. Então segue a mesma regra. A Receita ainda não validou o aumento do faturamento para o Simples Nacional. Eles estão em estudo, existe uma lei tramitando para aprovação, pode chegar até 900 mil reais por mês, né? Mas hoje é 300 mil reais por mês, ok? Com relação ao planejamento ainda, então aqui nós temos algumas oportunidades, né? A simplificação reduz o custo operacional no longo prazo. É claro, esse período de transição é para adaptação, é a adaptação a um novo processo tributário, né? Por quê? Porque muda tudo, né? Eu falo que eu fiz uma faculdade, lá eu aprendi todos os tributos que são aplicados até hoje,
e eu estou fazendo pós-graduação na reforma tributária para aprender novamente como será feito o novo processo tributário. Ou seja, toda a forma que a gente conhece hoje de cálculo de impostos muda completamente. Não é mais como era antigamente. Então a gente precisa entender muito bem isso, tá? Salvo o Simples Nacional. Volto aqui a reiterar, porque sempre me perguntam, mas e o Simples? Mas e o Simples? Como fica? O Simples Nacional não muda nada até segunda ordem. Aqui, então, o crédito amplo pode melhorar a margem, né? Porque se eu exijo dos meus fornecedores nota fiscal, vocês entendem que vão gerar crédito. Esse crédito é abatido do meu débito de imposto sobre as minhas vendas. Então, se o crédito é amplo, ou seja, todas as minhas contratações vão gerar crédito, entende-se que o nosso imposto ele diminui, porque se eu tenho crédito e eu já sei a minha alíquota total do débito, eu diminuo o imposto pelo crédito, apurando o débito e o crédito, que é a apuração assistida do governo, ok? E a cadeia formal vira vantagem competitiva. Por quê? Porque o meu concorrente também ele vai balizar da mesma régua. Então, se o meu concorrente ele não emitia nota, vendia por fora e conseguia praticar um preço menor, se ele quiser continuar no mercado, ele vai ter que balizar o preço dele na mesma régua que a nossa, né? Ou seja, que a nossa empresa. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir sobreviver, né? Se ele usava o imposto como uma margem competitiva para ganhar um orçamento, na cadeia formal, isso vira uma desvantagem, ou seja, a tendência é que essas empresas que não formalizem continuem com o mesmo processo, perde totalmente a vantagem. E quem tem a vantagem? Tem a vantagem quem se regularizar, planejar e se resolver nessas questões, desses detalhes, né? Que na verdade são detalhes que sempre existiram, porém não são praticados. Então, volto a reiterar: práticas do passado não são aplicáveis ao presente e ao futuro. Tá? Sempre levem com vocês essa frase, porque é isso que muda o jogo. Então, aqui, cuidado, né? Para evitar erros e fraudes internas e autuações. Por quê? Né? O compliance financeiro. O que é o compliance financeiro? Todo mundo fala compliance. Compliance nada mais é do que documento fiscal versus movimentação financeira. Eu tenho que ter o meu lastro documental condizente com a minha documentação financeira, ou seja, com as minhas movimentações financeiras. A gente entende que o extrato ele é uma gravação, que ele não pode ser retroagido, né? Então, meu extrato, eu fiz uma operação hoje, amanhã eu vou olhar ele, a operação está lá marcada, eu não tenho como ir lá apagar a operação está lá. Então, o compliance é isso. É eu entender que as minhas notas fiscais, tanto de entrada quanto de saída, balizam o meu financeiro. E aí eu tenho um compliance tributário para entender que eu estou pagando o imposto correto e estou recebendo o crédito correto. Isso valida e isso faz com que a empresa prospere e não tenha problemas com autuações. Governanças de dados fiscais. Né? É fundamental entender esse processo fiscal, exigir o documento fiscal e emitir o documento fiscal. É isso que vai validar a tranquilidade de vocês. É lógico, né? Todo mundo pergunta, mas é muito imposto, mas é muito imposto. Gente, o imposto não faz parte da operação da empresa? Se um imposto, uma vez, faz parte da operação da empresa, todo o custo e todo o cálculo tem que ser em cima do quê? Receita, imposto, despesa, custo, lucro. Né? Então, assim, vejam bem, vocês têm que colocar a linha do imposto no preço do produto de vocês. Mas aí fica inviável. Imagine que todos vão ter que fazer a mesma coisa. O que vai mudar o jogo? Vai mudar o jogo as empresas que reduzem custos e gastos. Por quê? Porque tem muita empresa que nem olha para isso. O Paulo Lemann dizia, por que ele é bilionário? Bilionário, né? Despesa é igual unha, tem que cortar todo dia. Então a gente tem que sempre ver, rever e entender se aquele custo, aquela despesa faz sentido ainda. Por quê? Porque aí é que está o nosso dinheiro. É aí que impacta o nosso resultado e o nosso lucro. Então, tomem cuidado. Revejam sempre as despesas, revejam sempre os custos. Né? Quando eu falo, vamos ter um ERP integrado, né? Por exemplo, as lojas têm que ter um PDV integrado, né? Na frente de caixa. Por quê? Passou o cartão, está comunicando já o ERP e já está comunicando o banco para fazer depois a conciliação das vendas com o financeiro. Então, o ERP, né, em alguns casos, é fundamental. É lógico que existem empresas pequenas, microempresas, empresas pequenas e empresas grandes. A gente tem que entender em qual momento a gente está e o quão é necessário eu fazer esse tipo de operação no meu ERP. Né? Depende muito da operação da empresa. Né? E a Fiscotec está aqui pronta para ajudar vocês a entender. Faz sentido para mim ter um ERP? Faz. Faz sentido para mim ter um ERP agora? Não. Depende. A gente tem que avaliar e entender a operação do cliente para que a gente possa orientar e sugerir os ERPs conforme a operação de vocês. Né? Normalmente, empresas de serviço, né, eu oriento Conta Azul, né? Empresas de comércio, e-commerce, eu sugiro o Bling,
ou outras empresas que mexem com integração de marketplace, enfim. Tem o OMI também, o OMI serve muito para empresas do comércio, para que integrem a frente de caixa e o PDV, então faz muito sentido. E uma coisa muito importante, né, que eu falo para o pessoal aqui, a gente exige muito do nosso time, né? Mas muitas vezes a gente não treina ele, né? Então, assim, treinamento da nossa equipe é fundamental. Para quê? Para que o processo de vocês tenha um sucesso. Todos entendam qual é o processo que tem que ser feito na empresa para que a empresa rode. Né? Seja no processo de produção, seja no processo financeiro de rotina diária, de conciliação, emissão e conferência de todas as operações da empresa. Então, assim, isso é muito importante, esse planejamento e essa prevenção. Então, aqui, ainda no item prevenção, onde a receita escapa, né? Além de todo o processo de compliance, né? Agora a gente já entende um pouquinho do compliance, então a gente entende que quando uma empresa vende sem nota, dentro de um processo de verificação, de análise, muitas vezes esse dinheiro pode escapar. Como ele não está vinculado a nenhum documento, né? Como eu sei que eu recebi daquele cliente que eu não emiti o documento fiscal? Como que eu analiso e concilio essas informações para que eu entenda que não houve nenhum desvio, que meu financeiro está perfeito, não teve nenhum problema, que eu recebi todas as minhas vendas? Fica muito difícil, né? Igual o Pix sem vínculo, né? Eu tenho pedido, tenho Pix. Como que você concilia isso, né? Se você não tem documento fiscal? Descontos por fora, por exemplo, eu comprei do cliente R$ 100.000, né? Eu comprei do meu fornecedor R$ 100.000, mas ele emitiu uma nota só de 50 mil. Só que foi feito um pagamento de 100 mil. Só que o documento fiscal é 50. Aonde que esse 50 vai parar? Eu paguei ele, eu desembolsei, eu tirei da minha conta. Quando o volume é muito grande de transação, é muito difícil a gente fazer esse deparo sem o documento fiscal. É um exemplo marketplace. Marketplace sem conciliação é só uma venda. Como eu sei que eu recebi todas as minhas vendas e que eu conciliei todas as minhas vendas de acordo com o pedido ou a nota fiscal? Só fazendo conciliação. Mesma coisa, contratos recorrentes, sem nota fiscal automática. Eu tenho contratos recorrentes sem nota fiscal automática. O RP nos ajuda a fazer isso. Eu vou ter muito trabalho, né? Hoje mesmo ligou um cliente para mim, ele falou assim, pô, eu estou entrando na prefeitura, eu tenho que digitar todo mês todos os dados? Eu falei, tem. Né? CPF, nome, endereço, todo mês tem que repetir. Por quê? Porque é um processo manual. Quando eu tenho um RP e eu cadastro os contratos recorrentes, isso já está tudo pronto, eu só faço uma vez. Eu só aperto o botão e emito a nota, porque eu já tenho definido o código que eu vou prestar o serviço, já tenho definido o cliente, já tenho definido o endereço, já tenho tudo definido no RP. E aí é só emitir a nota. É um processo de 1 segundo, sendo que uma emissão manual pode demorar 30, 40 minutos, até 1 hora, dependendo da habilidade, né, do operador ali. Né, se é um empresário que tem muitas coisas para fazer e ele para só para emitir a nota, ele não vai nem emitir a nota muitas vezes. Então isso é muito complicado. Sem contar o retrabalho e a falta de controle. Né? A falta de controle eu acho que é o maior ponto, é o maior ralo, né, que eu vejo assim, que as empresas que muitas vezes não entendem ou não sabem qual é o lucro que elas têm com o negócio. Meu negócio é lucrativo ou não? Tenho como definir isso? Eu tenho como saber isso? Tem. Pelo controle, pela gestão financeira você já tem. Tendo a gestão financeira, o contábil também vai ter. Então nós temos duas ferramentas importantíssimas para o controle e a prevenção do nosso negócio. Gestão financeira, que é fundamental agora na reforma tributária. Então, gente, pensem nisso, porque tem que ter gestão financeira. Sem isso, fica muito obscuro todas as informações e a gente não vai ter certeza de que está sendo efetivo o nosso controle, ou se nós temos algum ponto a se preocupar com relação às informações prestadas à Receita. Sem um controle financeiro, não tem dados, não tem números, não tem como medir, não tem como saber que a minha operação, a minha empresa é saudável. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, por exemplo, né, aqui eu trouxe um exemplo simples, né? Uma empresa que fatura 200 mil por mês, recebe 30 mil em Pix sem nota. O cliente perde crédito, a reforma tributária, né? Hoje não, né? Porque hoje não tem nenhum vínculo, né? Então não tem como saber. Além do cruzamento de Pix com nota fiscal, então detecta a omissão. Qual omissão? Omissão de receita. Se eu recebi na minha conta 30 mil de Pix sem nota e eu declarei 200 mil, então meu faturamento é 230, mas só que eu declarei 200. A Receita vai dizer, opa, vem cá, me explica aqui. Por que tem 230 mil na sua conta movimentando e você só declara 200? O que nós vamos dizer para o fisco? É isso que nós temos que trabalhar em cima da prevenção, para evitar a autuação. A prevenção sempre é melhor do que a reação, porque quando a gente reage, já foi. Já autuou e, gente, não tem nem defesa a isso, você imagina? A Receita vai dizer assim, eu não vou nem dizer querido porque ele vai autuar a empresa, né? Então, vai dizer, ô empresa, né? O empresário é responsável. Aqui vocês têm 230 mil de movimentação e só 200 mil declarado. Como que você me justifica isso? Só que quando a Receita te notificar, ela já vai emitir a autuação. Então, assim,
Gente, regularizem o faturamento, entendam a empresa de vocês, entendam como é o processo e qual a lucratividade do negócio de vocês 100%, com toda a receita, com todo o imposto, com todo o custo, com toda a despesa, para gerar um resultado consolidado, e isso gera patrimônio e prosperidade. Não é passo para trás. E assim, uma dica que eu dou, não olhem a grama do vizinho. Todo mundo fala, mas fulano de tal faz. Cuida do seu. Qual é o seu planejamento? Qual é o seu valor? O que você entende? Né? Todo mundo me pergunta, Fabiano, você acha que eu devo fazer? Poder pode tudo. Eu digo até um exemplo bem... Você pode roubar, você pode matar, né? Vou usar exemplos bem drásticos assim, mas o que vai acontecer se te pegarem? Você vai preso. Faz sentido? Você pode sonegar? Pode. Deve? Não sei, aí cada um que responde por si, né? A Fiscotec está aqui para orientar. E assim, a minha recomendação, não faça, porque cada vez está mais próximo da gente de ter uma autuação. Como a Fiscotec faz? Todo mundo me pergunta, a Fiscotec declara tudo? Duvido. A Fiscotec declara tudo. Fabiano, você não está preocupado? Não estou preocupado. Não estou preocupado mesmo, porque eu prego isso e eu vivo isso, né? A Fiscotec vive isso. Então, a Fiscotec não só nega, a Fiscotec não deixa de declarar R$ 1 que não seja com nota fiscal, né? E todo cliente que é da Fiscotec sabe disso, que é até chato, né? A gente emite nota de tudo, envia aquela mensagem por WhatsApp, manda e-mail, vocês recebem a nota. Então, assim, é até chato, mas é o processo, né? É um processo burocrático, sem dúvida, mas é um processo correto e legal, que você pode viver e ficar tranquilo sem pôr em risco o seu patrimônio que você conquistou por tantos anos de trabalho e de suor. Eu montei aqui um plano de ação, que eu acho que é importante, entender os impostos atuais e os futuros. Esse plano de ação fica para o primeiro trimestre de 2026, né? A gente já está encerrando o ano, né? Então, primeiro trimestre de 2026 é esse plano de ação aqui. Impostos atuais e futuros, receita real versus receita declarada. O que é receita real? É o quanto realmente eu faturo e o quanto eu declaro. Entender isso. Para quê? Para que a gente ponha no papel e aí consiga entender se faz sentido ou não. Depende de que aspecto, né? Se faz sentido ou não o negócio. Inclusive, eu estou indo até contra a Fiscotec, porque se o negócio não é bom e o cliente vai fechar, a Fiscotec perde o cliente, né? Mas não faz sentido. Se eu tenho um negócio ruim e vivo com imposto, fecha. É melhor fechar do que ficar com dívida, né? Então, ou então ter uma ação plena para que seja recuperado através de análises, né? Mas para que a gente faça isso, precisa ter um controle financeiro muito efetivo, né? Aí sim a gente consegue, com dados, identificar se faz sentido continuar com o negócio ou não. Porque achando, gente, não tem como saber se o negócio é bom ou se o negócio é ruim. Eu acredito que todo mundo concorda comigo sobre essa afirmação. Processos, junto com o sistema, né? Eu digo que é processo porque, assim, conciliação diária não depende de ferramenta, né? O RP é uma ferramenta. Para quê? Para agilizar e ganhar tempo na operação, né? Se eu uso um RP e eu automatizo o máximo de dados com ele, por exemplo, trazer um extrato bancário, fazer conciliação automática, emitir a nota automática, isso eu faço o quê? Eu ganho tempo, né? Mas nada me impede que eu faça isso manualmente. Então, o processo é conciliação diária do banco com todo o processo de contas a pagar e a receber da empresa e padronização da emissão. Padronização da emissão, o quê? Emito nota para todos os clientes. Esse é o processo, tá? Desse plano de ação. E sistema, como eu disse, o RP, né, que traz a informação do financeiro e do fiscal, ele é uma ferramenta. O que a ferramenta faz? Reduz o tempo de operação e gasto para abastecer essas informações e para eu conciliar. Né? Se o RP já me traz o extrato automático, se o RP já faz os lançamentos do contas a pagar, se o RP já lança minha nota fiscal automática e eu só tenho que conciliar validando aquela informação, eu acho que todo mundo concorda comigo que, em vez de eu fazer isso em um dia, eu vou fazer isso em 30 minutos. Pelo menos aqui na Fiscotec acontece isso. Por isso que a gente orienta. Utilizem um RP financeiro, porque vai facilitar a sua vida, né? Eu tenho clientes aqui que usam e amam e não vivem sem, inclusive na palma da mão. Por quê? Porque é um orientador estratégico do dia a dia. Cadastro limpo, né? Então, cadastro limpo é ter todos os clientes cadastrados, todas as contas de despesa e de receita cadastrados, ou seja, ter uma organização lá do cadastro. E para as empresas que têm o comercial, financeiro e fiscal, caso tenham esses departamentos ou caso seja o próprio empresário que faça, né, é importante ter o treinamento e entender por quê, né? Por que fazer, por quê e como fazer, como otimizar tempo, como eu ganho tempo nessas ações. Gente, eu acredito que montando esse plano de ação para os próximos 90 dias, não tem como dar erro, não tem como dar ruim. Vocês vão ficar tranquilos e vão continuar com a empresa de vocês de uma forma muito mais organizada e muito mais planejada
para passar por esse momento de transição até 2033. Então, assim, eu não vejo problema nenhum, né? O problema eu vejo se caso não for feito e não ser tomada nenhuma ação para que regularize isso. Aí o único problema que vai ter que contratar um advogado para poder defender os autos de infração, que é indefensável, né? Eu digo que é batom na cueca, né? Não tem como defender alguma coisa que é evidente e é óbvio, né? É óbvio que eu não declarei e que eu movimentei. É óbvio, né? Então não tem como a gente fugir disso. Então é importante a gente estar antenado e entender esse processo, tá? Então, aqui chegamos ao fim, checklist final de segurança. Todo recebimento tem nota, vendas e notas conferidas diariamente, conciliação bancária automatizada, cadastro fiscal revisado, simulação do CBS e IBS na precificação que nós vamos fazer no decorrer do ano, política contra venda sem nota, ou seja, adotar uma política que tudo na minha empresa, como a Fiscotec faz, a nota é emitida ou recebida, e a auditoria mensal por amostragem. Quem faz a própria conciliação e já tem um sistema, essa auditoria ela é automática e diária. Eu entendo que não precisa ser mensal. Que é uma dica, né, e até uma mensagem que eu dou, que a reforma tributária aumenta a visibilidade e o controle do fisco. E a receita não declarada vira um risco crítico e eminente, sem defesa. Regularidade, planejamento e prevenção é igual a segurança e competitividade. Então nós vamos estar junto aqui no decorrer do ano 2026, orientando, apoiando, entendendo cada um de vocês, onde vocês precisam atuar de forma estratégica para que o negócio de vocês continue firme e fortes e sólidos. Não posso garantir que o imposto vai diminuir, mas posso garantir que se vocês tiverem uma ampla gestão financeira e administrativa, com certeza o negócio vai prosperar, porque a reforma tributária baliza todo mundo na mesma régua. Ou seja, todos vão passar pelo mesmo processo. E quem não passar, vai acabar. A tendência é que feche as portas e mudem de ramo, ou mudem de atividade, ou não sei. Aí depende da opção de cada um. E aqui eu me despeço, agradeço vocês pela atenção, né? Esse vídeo vai ficar gravado e disponível no YouTube para quem quiser ver. Né? Sigam a gente nas redes sociais da Fiscotec Contabilidade, tem muita coisa boa lá, a gente posta bastante novidade e atualizações. Então siga a gente aqui, eu agradeço, boa noite, muito obrigado, um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos. Em 2026 nós vamos estar juntos de novo aqui no canal e aqui na Fiscotec. Obrigado.